A vida é assim, repleta de sons. Alguns são quase insuportáveis, outros aflitivos. Tem os que divertem e aqueles que fazem bem para a alma. Agora, imagine a vida em silêncio. Ou limitada a sons tão baixos que mal podem ser identificados. No Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são 15 milhões com algum tipo de deficiência auditiva. Mas nem todos admitem que sofrem do problema e por isso demoram para procurar a ajuda dos médicos. No Espaço Aberto Saúde de hoje vamos falar da surdez. As causas, os tratamentos e as dificuldades que os surdos enfrentam no mundo dos que ouvem e falam. E também os desafios, a superação. Eduardo e Larissa se conheceram pela internet. Um amigo em comum foi o Cupido. O namoro virtual durou 5 meses até o primeiro beijo. Cena de novela. Encontramos no aeroporto, o primeiro beijo que tem a flor pra ela. Ah, você deu uma flor pra ela? Aí todo mundo no aeroporto deu palma assim. Porque o primeiro beijo, não é palma. Ela perdeu a audição aos 9 meses de idade por causa de um remédio usado no tratamento de uma meningite. Ele é surdo desde os 2 anos, mas não sabe por quê. Na maioria das vezes, o surdo é capaz de falar. Todo o aparelho para produzir a fala dele está intacto. Só que é muito difícil você aprender a falar se você não o escutar. Tem uma porção de surdos que aprenderam a falar com outros mecanismos. Você vai ler lábio, você vai sentir a vibração da produção da fala no queixo, na língua, no pescoço, na bochecha, e você a partir daí consegue produzir fala também. A deficiência do casal gerou insegurança, medo de que o filho tão esperado também viesse com problemas de surdez. Durante a gravidez, aí fizemos exame, né? O médico falou que ele ia ficar tudo, porque ele precisava para pesquisa, né? Percurso, exame, que o resultado era positivo, ele ia ficar tudo, né? Ia ser normal. Eu pergunto para Larissa qual foi a preocupação dela quando soube que iria ter uma criança ouvinte, sendo ela surda. Ela me disse que a maior preocupação era levá-lo para uma escola ouvinte com crianças ouvintes para que ele melhorasse a fala. Ela acredita que Luizinho precisa conviver com outras pessoas, outros sons para se acostumar, porque ela não quer que ele conviva só com pessoas surdas. O ouvido humano é dividido em 3 partes, o externo, o médio e o interno. Ao atingir a orelha, as ondas sonoras são direcionadas para o canal auditivo, fazendo vibrar a membrana do tímpano. Essa vibração é transmitida a 3 ossinhos, martelo, bigorna e estribo, que por sua vez estimulam a cóclea. De formato semelhante a um caracol, a cóclea transforma as vibrações em impulsos elétricos, que seguem pelo nervo até o cérebro, onde são interpretados como sons. Se eu tiver um problema no que a gente chama de ouvido ou orelha externa, eu vou ter um problema de condução do som. A mesma coisa no ouvido médio. Eu vou ter um problema de condução do som. Se eu tiver um problema mais para dentro, eu vou ter um problema no ouvido interno, eu não vou conseguir transformar o som na energia elétrica que o meu cérebro consegue entender. Aí eu tenho um problema que a gente chama de sensorial. E aí eu ainda posso ter um problema no nervo. Eu vou ter uma deficiência auditiva neural. Na maioria das vezes as coisas vêm combinadas. A deficiência auditiva pode ser de origem congênita, genética ou causada também por algumas doenças, como a rubéola. Rubéola é uma das grandes causas de perda de audição históricas aqui no Brasil e no mundo. E o fato de você vacinar as pessoas diminuiu muito a incidência da doença rubéola materno-fetal. Mas é uma causa importante, sim, de perda de audição. Foi o que provavelmente aconteceu com Pedro.
A mãe, Cristiane, ainda espera o resultado de alguns exames, mas ela já desconfia. Inicialmente a gente pode-se dizer que é a rubéola, né? Que a rubéola ela ocasiona surdez profunda bilateral na gestação, principalmente no primeiro trimestre, né? Que foi o que aconteceu com a minha gestação e do Pedro. É fundamental isso para tudo, que a mãe faça um pré-natal adequado. Então, existem algumas alterações na gestação que já podem comprometer a audição do bebê. Ao nascer, também é importante, a gente deve fazer o teste da orelhinha. O exame da orelhinha é indolor e rápido. Um aparelho colocado dentro do ouvido da criança emite sons e consegue registrar se houve uma resposta da cóclea. Isso porque, além de transformar e enviar os estímulos sonoros para o cérebro, a cóclea também produz vibrações dentro do ouvido. A existência ou não dessas vibrações é que revela se a cóclea é saudável. Se essa pessoa passou nesse teste e não tem mais nenhum fator de risco para perda de audição, tá bom por aí, ela deve acompanhar a evolução da audição da criança no primeiro ano de vida. Ah, a borboleta. Quem ouve a pequena Rafaela conversar com a mãe não imagina que ela passou quase um ano medindo o nível de audição. Logo que nasceu, fez o teste da orelhinha. Teve que repetir o processo mais 2 vezes. Com 6 meses, 7 meses, a gente caía barulho de chave, televisão, porta que batia, nada, cachorro, ela não respondia. Aí a gente começou a se preocupar, a gente guardava para nós, né? Eu guardava para mim, ela guardava para ela, assim, não querendo acreditar. Rafaela voltou ao ambulatório e o diagnóstico confirmou o que os pais temiam. Ela era surda. É chocante, assim, você não quer acreditar, você fica perguntando, meu Deus, por quê? Por que comigo? O que eu fiz de errado? Por que ela nasceu assim? Mas daí, graças a Deus, a gente falou, foi uma semana assim de choro, lamentação, mas daí a gente falou assim, não, a gente não pode ficar assim, a gente tem que fazer alguma coisa por ela, o que vai ser melhor pra ela. Vamos correr atrás. Cristiane teve uma gravidez tranquila, sem nenhum problema de saúde. A surdez de Rafaela é um mistério para a família. Infelizmente existem esses casos também. O teste genético ele não está tão disponível assim. E hoje em dia a gente consegue mapear facilmente algumas mutações genéticas. Então em torno de 10 mais ou menos a gente consegue verificar de uma maneira mais rotineira. Só que a gente tem pelo menos 100 outras mutações que a gente não consegue verificar pelos testes convencionais. A professora Palmira, que dá aulas de artes numa escola para surdos, foi alertada pelos médicos de que poderia ter um filho deficiente auditivo. Ela não ouve, o irmão também não. E o marido não escuta muito bem. E foi exatamente o que aconteceu. A professora conta que quando soube, chorou muito. Não porque ele era surdo, mas por causa da sociedade. Ela chorou porque sabe o que sofreu e sofre até hoje. Mas pensou, o que eu posso fazer? Vou estimulá-lo. Eu pergunto se hoje ele tem uma vida normal. E ela me diz que ele é formado em Direito, está fazendo pós-graduação e estuda para fazer um concurso, que será a garantia do futuro dele. As outras causas da surdez são os acidentes, medicamentos que lesionam a parte interna do ouvido e o envelhecimento. Em geral, a perda de audição causada pela idade é parcial. Mesmo assim, prejudica a interação do idoso com as pessoas à sua volta e é uma fonte de problemas emocionais e depressão. Por isso, vale o antigo ditado, é melhor prevenir do que remediar. Isso não é determinado só geneticamente. Se você for diabético, se você tiver pressão alta, se o teu colesterol for desregulado, se você tiver pouca atividade física, se você comer muito açúcar, se você tomar muita aspirina. Então tem uma série de coisas que podem acontecer na tua vida ao longo da vida que fazem com que o teu ouvido envelheça mais rápido. Que as grandes cidades são barulhentas é fato, mas as novas gerações parecem querer mais. Não vivem sem aqueles fones, ouvindo músicas quase sempre no último volume. Um perigo. De acordo com médicos da Sociedade Brasileira de Otologia, a exposição a ruídos intensos por mais de 8 horas lesiona o ouvido interno. O limite máximo tolerável é de 85 decibéis. Para se ter uma ideia, é como o barulho de uma avenida movimentada.
O que acontece é que você vai machucar um pedaço da cóclea. Você vai ter uma perda principalmente dos sons mais agudos. E isso vai trazer consequências do tipo, eu vou estar num lugar ruidoso e eu não vou conseguir entender o que a maioria das pessoas fala. A gente não consegue recuperar o ouvido quando ele tem um machucado causado pelo som alto. A minha expectativa é que daqui a uns 20 anos a gente tenha, não é o termo correto, mas uma epidemia de pessoas com problemas auditivos desenvolvidos pela exposição ao ruído. No próximo bloco, os avanços da medicina para tratar a surdez. O dilema de muitos pais, colocar ou não o filho numa escola especializada. E as histórias de quem conseguiu vencer a barreira do silêncio. Daqui a pouco, depois do intervalo. No programa de hoje, nós já mostramos as principais causas da surdez. Agora vamos ver como são os tratamentos e também a linguagem e as técnicas que permitem aos surdos interagir com as pessoas que falam e ouvem. E mais, o que é melhor para a educação das crianças surdas? As escolas especiais ou a integração na rede regular de ensino? Mas primeiro vamos saber como é feito o diagnóstico da surdez. Vou falar agora aquelas palavrinhas que ficam bem baixas. Você repete para mim quando entendemos. Essa é a rotina no ambulatório de deficiências auditivas da Santa Casa de São Paulo. Aqui são atendidos 85 pacientes por semana. Eles passam por consulta médica e são submetidos a uma bateria de exames. O mais importante é a audiometria, que vai mostrar o grau de qualquer dificuldade auditiva. Os resultados vão indicar as melhores opções de tratamento. Se você tiver um problema no ouvido médio, você pode tentar uma cirurgia. Então, um problema no martelo, na bigorna, no estribo, na membrana do tímpano, ou nessa região, eu posso fazer uma cirurgia. Quando não são corrigíveis por cirurgias, se o problema for nessa região da condução do som, o uso de um aparelho auditivo geralmente resolve o problema. A pessoa vai ter uma audição muito boa com o aparelho. O tratamento é mais complexo quando o problema é na cóclea, responsável por transformar os estímulos sonoros em impulsos elétricos para o cérebro. Nesse caso, a solução é o implante coclear. Você coloca um eletrodo, um cabo com vários eletrodos dentro da cóclea e esses eletrodos vão estimular o nervo. E estimulando o nervo, a pessoa começa a ouvir outra vez. Vitor tem 4 anos e está pronto para o implante. Só falta marcar a data. A esperança é que faça sucesso a cirurgia que ele chegou a ouvir. O caso de Rafaela é um exemplo de cirurgia bem-sucedida. Ela recebeu o implante coclear no ouvido esquerdo quando tinha 1 ano e 3 meses. É a incisão que é feita atrás da orelhinha dela. Espera um mês, depois, quando cicatrizou nesse período de um mês, daí se ativa o aparelho para ela começar a ouvir, mas começa baixinho, vai aumentando gradativamente. E tem essa parte que fica cola com imã, né? Isso, que é a parte de fora, o imã, por dentro é o chip. Esse imã gruda no chip, que é para ela ouvir. Ela já está respondendo bem na sessão de fono, ela já está assim, você conversa com ela, você manda ela fazer as coisas, ela já entende tudo. Então já está perto do normal. E o outro ouvido que ela não escuta, vocês vão fazer a cirurgia? Qual é o plano? Não, por enquanto não. Por mim, eu já tinha feito. Ele acha assim, que se daqui a algum tempo acontecer, de ele descobrir alguma coisa que puder fazer, não vai estar mexido. Vai estar preservado a cóclea porque dela, a partir né? do momento que mexe, não pode fazer mais nada. Eduardo estudou administração e desenvolveu um programa que ajuda as empresas a atender os consumidores surdos. Ele usa aparelho auditivo, tem medo da cirurgia e prefere não arriscar. Diz que está perfeitamente adaptado e consegue se comunicar. Com o aparelho, tudo 25%. Eu tudo pode e barulho todo. Até o telefone, então é da minha família. Eu também tenho posse da minha família, então minha mãe, meu pai, aí eu consigo comunicar por telefone. Larissa também usa aparelho, mas só consegue ouvir 10%. Eu pergunto se ela consegue ouvir o choro do filho. Ela diz que sim, e que sem o aparelho não ouve nada e fica nervosa. Ela também ouve o telefone, buzina, latido de cachorro,
barulho muito forte, mas não consegue escutar a minha voz. O casal se comunica através da língua de sinais e leitura labial, mas na hora de falar, Eduardo mostra mais facilidade. Existe uma série de fatores que podem estar relacionados. Primeiro, realmente, é que nem eu te falei, a época da surdez, do diagnóstico da deficiência auditiva. Quanto mais cedo a criança é diagnosticada, mais fácil vai ser para ela desenvolver uma comunicação oral. A participação da família, o estímulo que essa criança tem em casa, no dia a dia, o próprio desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, os fatores que levam uma criança a desenvolver uma comunicação oral são muitos. Larissa é formada em desenho industrial. Só na faculdade aprendeu a Libras, língua brasileira dos sinais. Eduardo estudou até a 4ª série num colégio regular. Depois foi para uma escola para surdos. Aprendi muita coisa, tá? Por causa da Libras, e ajudou muito a conhecer as palavras, tudo mais. Hoje no país, a educação dos alunos surdos é motivo de intensa polêmica. O Ministério da Educação defende a integração de todos eles nas escolas regulares. Mas os educadores que trabalham nessa área preferem as escolas especiais ou bilíngues, que ensinam Libras e português. Essa professora da Universidade Federal de Santa Catarina explica que o surdo adquire um mundo por informações visuais e a Libras é visual. Muitos têm dificuldade no aprendizado da escrita, mas antes de aprender a ler e escrever, eles têm que adquirir uma língua de sinais para se constituir no mundo. A Universidade de São Paulo fez uma avaliação do desenvolvimento escolar dos surdos. 9.000 alunos de 6 a 25 anos foram acompanhados e submetidos a provas durante 11 anos. Os resultados mostram que as crianças surdas aprendem mais e melhor com professores e colegas que usam Libras. Essa escola pública é a mais antiga na educação de surdos em São Paulo. Aqui na nossa escola, as aulas são ministradas em Libras. Então a criança tem acesso a tudo, porque o surdo, qual que é a barreira que ele tem numa escola comum de ouvintes? A barreira da comunicação. Se tiver o intérprete, por exemplo, essa barreira é quebrada. Mas se não tiver, ela não consegue acessar o currículo. Aqui não, ela acessa o currículo através da Libras. Mas de todos os livros escritos em português, ela acompanha a aula em Libras e lendo em português ao mesmo tempo e dá tudo certo? Dá tudo certo. A língua dos sinais foi determinante para Yasmin, que tem 15 anos. Com 50% de audição, ela sempre estudou em escola regular. Aos 14 anos, não sabia ler. Isso só mudou quando passou a frequentar a escola para surdos. Eu não sabia escrever matemática nada. Aí cheguei agora, eu sei tudo, me ensinaram muito. Você não lia em português antes, não? O que ela mudou no comportamento dela depois que ela veio pra cá? Tudo, no comportamento. Antes ela não queria ir pra escola, agora ela levanta às 5 horas da manhã. Em sinais, então, ela adora falar em sinais. Eu preciso até aprender, que eu não sei. Você tem vontade de aprender? Eu tenho. Porque o namoradinho dela também, ele não fala, ele só fala em sinais. E ela fala muita coisa com ele. Você quer continuar estudando, quer fazer faculdade? Quais são seus planos? Pra mim é difícil até pensar. Só tá pensando em namorar agora, né? Não. A gente invadiu aqui a aula de matemática do professor Neivaldo. A professora Mônica vai nos ajudar a conversar com os alunos aqui. Esses são estudantes do 5º ano. É todo mundo estudioso aqui, professora? Quem é o mais estudioso aqui da turma? Quem que é? Ali, o que você gosta mais de matemática, português? Tudo. Gosta de tudo. E ela quer depois estudar, fazer faculdade, o que ela pensa? Eu quero fazer faculdade. E com essas novas tecnologias, celular, mensagem no celular, isso... Eu tenho 3 celulares. Você tem 3 celulares, Cauê? Pra que tantos? Por quê? Papai comprou. Papai comprou. Aí você usa muita mensagem? Usa. Jogo.
Obrigada por conversar um pouquinho comigo. Tchau. O professor também estudou aqui. Pergunto a ele qual o maior preconceito hoje com os surdos. E ele disse que a maioria das pessoas acha que o surdo não tem capacidade. Fica sempre colocando a deficiência na frente da pessoa. Otimista por natureza, a professora de artes trabalha a autoestima dos estudantes. Ela diz: vocês precisam acreditar, vocês são capazes, vocês têm condições de ir para frente, nunca desistam. Aí, muito bem. E agora? Cadê a boca? O medo das dificuldades e do preconceito deixa a família tão vulnerável quanto o paciente. O primeiro processo é acolher os pais e dizer que os filhos deles são lindos, maravilhosos, e são mesmo, são gostosos, que eles têm que voltar a agir naturalmente com os filhos que estão na mão deles. Nós somos socializados para terem filhos normais, ouvintes, sem nenhuma outra diferença. Então, o que a gente sempre oferece, além do acolhimento, é oferecer as opções. O fato das crianças serem surdas, elas não estão perdidas aí, e que isso não os incapacita. Tem a opção da Libras e tem a opção do implante coclear. Isso é um momento que a gente vai passando para eles, que vai dentro do processo terapêutico. Coisa das novas tecnologias. Como é que estão as pesquisas nesse ponto? Se eu tiver um problema no nervo, tem crianças que nascem sem nervo da audição. Aí, nesse caso, a tecnologia ainda lá não é suficiente. Não adianta eu botar um implante na cóclea se não tem o nervo para levar o som até o cérebro. Então, existem hoje pessoas que fazem um implante no tronco cerebral, numa região mais próxima do cérebro. Essa tecnologia ainda não está tão bem desenvolvida para dizer que a resposta é boa, mas é um próximo passo. Há muito tempo, inclusive, se discute e se tenta a utilização de célula-tronco para desenvolver qualquer tecido, órgão, e para o ouvido não é diferente. Existem pesquisadores que conseguem fazer com que a estrutura do ouvido interno comece a aparecer a partir de células-tronco. Isso ainda é muito primitivo, mas o avanço da ciência ele ocorre por saltos. De repente tem um salto e a gente começa a ter uma tecnologia nova, algo novo para experimentar.